existe distância capaz de apagar o amor de um pai verdadeiro. Mesmo quando alguém se perde, a graça continue esperando o retorno. Um jovem pediu sua herança, querendo o mundo conhecer. Trocou o abrigo da casa do pai por caminhos sem perceber, que longe da presença e do cuidado, a alma começa a sofrer. Gastou tudo em dias vazios, buscando prazer sem direção. Mas quando a fartura foi embora, restou somente solidão. O pecado sempre promete liberdade, mas entrega correntes. Só o amor do Pai devolve identidade. Veio a fome sobre aquela terra e a dor lhe fez despertar. Entre os porcos caído e ferido, começou então a lembrar da mesa farta na casa antiga, do abraço que ficou pra trás, e decidiu voltar humilhado, buscando ao menos um pouco de paz. Mas quando o pai o viu de longe, correu sem sequer hesitar, abriu seus braços com misericórdia, pronto pra restaurar. Tirou-lhe as vestes da vergonha, sandálias novas mandou calçar, pôs um anel em sua mão cansada e fez a casa inteira celebrar. Porque quem retorna arrependido nunca encontra condenação, encontra o Pai de braços abertos, liberando restauração. Se você se afastou, ainda há caminho, a porta continua aberta. O Pai não esqueceu teu nome, Ele ainda espera a tua volta. Há momentos em que Deus te chama para sair do lugar seguro, e é justamente fora do barco que os maiores milagres acontecem. A noite cobriu o mar da Galileia, o vento soprava sem direção, o barco seguia sendo sacudido no meio da forte escuridão. E os discípulos, tomados de medo, buscavam no céu uma solução. Foi quando surgiu sobre as águas uma presença
ser sombra ou assombro, sem força sequer pra falar. Nem tudo que assusta é ameaça. Às vezes o milagre chega de um jeito que tua mente ainda não entende. Então veio a voz tão conhecida, trazendo paz ao coração. Sou eu, não tenham medo, silenciando a aflição. Pedro então respondeu com coragem: se és tu, me chama pra ir. E o mestre apenas disse uma palavra que fez sua fé prosseguir. Pisou sobre o mar agitado, vivendo o impossível acontecer. Enquanto seus olhos fitavam o Cristo, as águas não podiam vencer. Mas quando olhou para o vento, seu coração começou a vacilar. E no instante em que afundava, clamou ao Senhor para salvar. Jesus estendeu sua mão poderosa e o tirou daquele lugar, mostrando que até na fraqueza sua graça consegue sustentar. Se o medo te fizer afundar, clama a mão que levantou Pedro. Continua estendida hoje para sustentar quem decide confiar. Existem provas que foram permitidas, não para te destruir, mas para revelar ao mundo quem caminha contigo dentro do fogo. Um rei levantou uma grande estátua e ordenou adoração. Ao som dos instrumentos da terra, todos se curvaram ao chão. Mas 3 jovens guardavam no peito a aliança da consagração. Sadraque, Mesaque e Abednego, firmes ficaram sem recuar. Sabiam que acima de qualquer decreto, só ao Deus vivo deviam honrar. A fidelidade custa caro, mas dobrar-se diante do erro sempre custa muito mais. Do rei se acendeu depressa, mandou a fornalha aquecer 7 vezes mais forte o incêndio, pra consumi-los e os vencer. Mas antes de entrarem disseram ao rei com autoridade e convicção: o nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo assim não negamos nossa adoração. Lançados no fogo, presos por cordas,
fazendo o inferno se calar. Quando saíram não havia marcas, nem cheiro de fogo ficou, porque quem entra com Deus na batalha sai provando quem o guardou. Se o fogo te cerca, não temas, há um quarto homem contigo. A prova não será teu fim, será o testemunho vivo da presença de Deus. Fugir da voz de Deus nunca encurta o caminho. Às vezes o deserto, a tempestade e o fundo do abismo são lugar onde o céu nos chama de volta. Uma missão para obedecer, levar esperança à grande cidade e o aviso do céu anunciar sem temer. Mas Jonas temeu o peso da ordem e tentou se esconder do querer. Tomou outro rumo, fugindo distante, buscando escapar da direção. Entrou num navio, cruzando as águas, levando o conflito no coração. Quando insistimos em fugir, a consciência vira tempestade, até que a alma reconheça que só existe paz na obediência. Sobre o mar veio a tormenta, o vento rugia sem se calar. Homens aflitos clamavam por socorro, sem saber o que ia se passar. E ao ser lançado nas águas profundas, parecia o fim da jornada. Mas Deus já movia o impossível na hora exata e preparada. Do ventre escuro do grande peixe, Jonas ergueu sua oração. No fundo do abismo encontrou resposta e se rendeu à correção. 3 dias depois, pela voz do Eterno, a terra firme voltou a pisar. Levantou-se então com novo propósito, pronto pra mensagem entregar. Em Nínive ecoou sua palavra e a cidade inteira se dobrou. Do rei ao menor houve arrependimento e a misericórdia triunfou. Talvez tua tempestade seja um chamado, talvez o fundo seja o começo. O Deus que corrige também restaura e sempre dá nova chance pra recomeçar.
Tem situações que parecem encerradas, pedras fechadas, silêncio profundo, esperança sepultada. Mas quando Jesus chega, até o que parecia morto ouve sua voz. Em Betânia havia tristeza, o pranto tomava aquele lugar. Marta e Maria choravam a perda, sem força sequer pra falar. 4 dias já tinham passado e ninguém mais ousava esperar. A notícia chegou ao mestre, mas o tempo pareceu tardar. Enquanto a dor crescia no peito, o céu preparava o agir sem igual. O atraso de Deus nunca é ausência. Às vezes ele espera o impossível se instalar, só para mostrar que seu poder vai além. Jesus chegou à aldeia, Marta correu para encontrar. Disse chorando: se aqui estivesses, meu irmão não ia se acabar. Então o mestre fitou seus olhos com autoridade e compaixão e declarou palavras eternas que incendiaram o coração. Diante da pedra mandou que atirassem, mesmo em meio à incredulidade. Ergueu os olhos em oração ao Pai, liberando vida sobre a cidade. Então bradou com voz poderosa, que fez a morte estremecer: Lázaro, vem pra fora agora. E o impossível pôde acontecer. Do céu descia. O que parece sepultado na tua vida ainda pode ouvir a voz do Mestre. Jesus continua chamando para fora aquilo que o mundo decretou perdido. Há dores que ninguém vê, feridas escondidas, anos de silêncio, lágrimas sem testemunha. Mas basta um toque de fé para mudar uma história inteira. Pranto calado, carregando a dor sem cessar. Gastou tudo buscando resposta
não deixou de clamar. Pelas ruas ouviu a notícia que Jesus por ali passaria, e no peito nasceu uma chama que a dor jamais apagaria. Quando o céu decide visitar tua rua, a tua última esperança pode se tornar teu maior milagre. Mesmo fraca venceu a multidão, se lançou por entre a aflição e pensava consigo em segredo: se eu tocar, recebo restauração. Não foi a força do corpo cansado, nem o grito de quem quis aparecer. Foi a fé silenciosa e intensa que moveu o poder a descer. No instante em que tocou suas vestes, a enfermidade ali terminou, e Jesus parou no meio do povo, porque virtude dele saiu e fluiu. Tremendo, ela então se revelou, contou toda a sua aflição e ouviu do mestre palavras eternas: filha, tua fé te trouxe salvação. Talvez ninguém saiba da tua luta, talvez tua dor esteja escondida, mas se tua fé tocar em Jesus, o céu libera cura sobre tua vida. Obedecer quando ninguém entende é uma das maiores provas de fé. O que hoje parece loucura diante dos homens, amanhã pode ser testemunho diante do céu. A terra vivia em tanta maldade, distante da voz do Criador. Mas havia um homem justo e temente, que guardava no peito o temor. Noé caminhava em aliança, firmado no eterno amor. Então quem ouve a voz de Deus não precisa da aprovação da multidão. A obediência sempre enxerga o que os olhos naturais não veem. Dia após dia cortando madeira, Noé seguia sem recuar. Enquanto muitos zombavam da obra, ele escolhia acreditar. A fé não depende de aplausos, nem se rende à opinião. Quem recebeu direção do alto, constrói firmado na revelação. Vieram então os animais, entrando 2 a 2 sem cessar. E quando a porta foi fechada,
esperança voltou a surgir. E a pomba trouxe em seu bico o sinal de um novo porvir. Continua construindo, mesmo que ninguém compreenda tua obediência. A arca que Deus mandou levantar será tua preservação no tempo da tempestade. Dan, 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 Você orou mais de uma vez, falou, insistiu, pediu e nada mudou. Nenhuma resposta, nenhum sinal, só silêncio. E esse silêncio começou a mexer com a sua fé. Palavras lançadas, esperando ouvir alguma direção pra continuar a seguir. Mas o tempo passando, sem nada acontecer, e aquilo que era certeza começou a enfraquecer. E no meio da espera, difícil de sustentar, surge aquele pensamento de talvez não adiantar. E a fé vai sendo testada, sem entender o porquê, porque acreditar no silêncio é mais difícil de manter. Silêncio de Deus não é ausência, é processo. Porque nem toda resposta vem pra ser ouvida. Às vezes vem em forma de algo sendo construído na vida. Mesmo sem perceber, algo tá acontecendo. Mesmo sem resposta clara, Deus está se movendo. E aquilo que parece vazio pode estar preparando um tempo certo que ainda tá se formando. Porque fé de verdade não depende de ver, mas de continuar firme mesmo sem entender. Mesmo em silêncio, Ele continua ali. Mesmo sem resposta, Ele não saiu daqui. Mesmo em silêncio, algo tá acontecendo. Mesmo que agora você não esteja vendo, e quando tudo se abre, vai entender então que o silêncio também era a resposta em construção. E o que parecia vazio vai ganhar direção quando perceber que o silêncio também foi cuidado em mão. Porque Deus não falha, nem deixa de agir, só trabalha em silêncio antes de se revelar. Por fim, Deus está em silêncio, mas ainda está trabalhando.
Não foi de uma vez, foi sumindo. A vontade, a energia, o interesse. Coisas que antes faziam sentido, hoje tanto faz. Você continua, mas sem ânimo nenhum. Movimentos automáticos, sem intenção real, cumprindo cada parte, mas sem algo essencial. Aquilo que motivava já não consegue mais. Nem empolga, nem chama, nem traz aquela paz. E tudo vai ficando sem cor, sem direção, como se estivesse preso numa mesma repetição. E mesmo sem parar, difícil continuar, porque falta dentro aquilo que fazia avançar. Não é preguiça, é desgaste. E talvez o que precisa não é forçar, continuar, mas entender o que dentro precisa reorganizar. Porque viver sem sentido não sustenta ninguém. E ignorar isso só prolonga o também. E quando decide parar pra ajustar o interior, algo começa a voltar, mesmo que devagar, sem alvoroço ou calor. E aquilo que parecia morto começa a reagir quando encontra espaço pra voltar a existir. Não se culpa por não estar bem, mas não se acomoda em viver assim também. Não se força além do que pode dar, mas não abandona o que ainda pode voltar. E quando decide cuidar do que tá aí dentro, a vida começa a ganhar movimento. E o que antes era vazio começa a se encher, quando entende que cuidar também é viver. Porque não é desistir, é aprender a ajustar, pra voltar mais forte e continuar. Você não perdeu tudo, só precisa se reencontrar. Sempre tem alguma coisa, um vídeo, uma conversa, um barulho, alguma distração pra não parar, pra não pensar, pra não encarar o que tá aí dentro. Ocupado o tempo todo, mas vazio do mesmo jeito. Agenda preenchida, sem espaço pra ficar, nem um minuto em silêncio pra conseguir se escutar. Sempre conectado, sem realmente estar, pulando de coisa em coisa, sem parar pra processar. E nisso vai fugindo do que precisa ver, porque parar de verdade vai fazer perceber que no meio desse ritmo sem tempo pra sentir, existe um vazio difícil de cobrir.
distração também é fuga. Mas chega um ponto claro onde não dá mais pra esconder, que ocupar o tempo todo não vai preencher. Porque aquilo que falta não é atividade, é conexão real, é profundidade. E quando desacelera, mesmo sem saber como vai ser, começa a enxergar coisas que nunca quis perceber. E aquilo que parecia vazio começa a fazer sentido quando decide encarar e não só ficar distraído. Para um pouco, deixa o silêncio entrar, porque é nele que a vida começa a falar. Para um pouco, sem tentar fugir, porque se não encarar, nunca vai construir. E quando aprende a parar, sem querer preencher, a vida ganha espaço pra realmente acontecer. E o que antes era barulho começa a cessar quando entende que silêncio também faz alinhar. Porque não é fazer mais que vai resolver, é parar de fugir e começar a viver. Para de se ocupar e começa a se ouvir. Sabe que precisa mudar, sabe que precisa ajustar, sabe que precisa dar o primeiro passo, mas não quer ceder, porque acha que vai perder, que vai sair por baixo. Enquanto segura isso, continua preso no mesmo lugar. Razão sendo defendida acima de qualquer coisa, mesmo quando lá no fundo sabe que não é essa a resposta correta. Dificuldade em voltar atrás, em reconhecer falha, como se admitir erro diminuísse a própria caminhada. E assim vai sustentando uma posição sem paz, só pra não abrir mão do que acha que vale mais. Mas no meio desse orgulho, sem querer baixar a guarda, vai perdendo o que importa enquanto a situação se alarga. Ceder não é perder, é escolher crescer. E quando decide soltar a necessidade de vencer, começa a enxergar o que precisa acontecer. Porque tem vitória que não vem da imposição, mas da humildade de mudar a direção. E aquilo que travava começa a se alinhar quando deixa de insistir e decide ajustar. Porque reconhecer o erro não te faz menor, te coloca no caminho de algo muito melhor. Não precisa provar que tá certo o tempo inteiro, porque quem não cede se prende primeiro. Não precisa manter uma posição assim, se estudar te afastando do que realmente é o fim. E quando escolhe
pode ceder, sem medo de perder. A vida começa a fluir de um jeito que não dá pra esconder. E o que parecia fraqueza se revela força então, quando entende que humildade também é direção. Porque não é sobre ganhar, é sobre viver bem. E quem aprende a ceder vai muito mais além. Para de resistir, cede e segue. Não foi o que fizeram, foi o que você decidiu guardar. Segurou, alimentou, relembrou e foi deixando crescer, até virar algo maior que a própria dor. Não te protegeu, te prendeu. Feridas não tratadas, guardadas sem falar, memórias repetidas, difíceis de soltar. Tentando seguir em frente, mas sempre voltando ali, como se aquele momento ainda estivesse aqui. E quanto mais alimenta, mais forte aquilo vem. Porque aquilo que se guarda nunca fica pequeno também. E no meio desse peso, sem conseguir avançar, vai carregando algo que já era pra deixar. Perdoar não é sobre o outro, é sobre você parar de carregar. E talvez o passo agora seja decidir soltar, mesmo que pareça difícil, mesmo sem entender o porquê de liberar. Porque segurar não muda o que ficou pra trás, só prolonga dentro aquilo que já não traz paz. E quando decide soltar, algo começa a mudar. O peso vai diminuindo e o coração volta a respirar. Porque liberdade mesmo começa dentro assim, quando aquilo que prendia já não domina mais, enfim. Não foi o que fizeram, foi o que você guardou. E tudo que é mantido uma hora te cobrou. Não foi o que disseram, foi o que você reteve. Isso foi criando um peso que não deve. Quando decidi soltar, sem querer justificar, a vida volta a fluir, sem precisar carregar. E o que parecia parte de quem você se tornou vai perdendo espaço quando entende que já soltou. Porque não é esquecer, nem fingir que não existiu, é parar de carregar aquilo que te feriu. Solta. Isso não é mais teu.
Não foi falta de Deus, Ele estava lá, em cada momento, em cada escolha, em cada sinal. Mas você ignorou, preferiu seguir do seu jeito, mesmo sabendo. Sinais claros surgindo, mas sempre deixados pra trás. Intuição avisando que aquele caminho não traz paz. E mesmo percebendo algo fora do lugar, continuou seguindo, sem parar pra escutar. E assim foi acumulando decisões sem direção, ignorando o cuidado que vinha como orientação. E agora, olhando tudo, fica fácil entender que não foi ausência dele, foi escolha de não ver. Deus não parou de falar, você que parou de ouvir. Mas mesmo nesse cenário, ainda existe um caminho, porque ele continua, mesmo quando segue sozinho. Não mudou a presença, nem deixou de cuidar, só espera uma decisão pra tudo se alinhar. E aquilo que hoje pesa pode começar a sair quando decide voltar e finalmente ouvir. Porque nunca foi distância que fez ele se afastar, foi só falta de resposta pra aquilo que ele quis falar. Ele tava lá, mesmo sem você ver. Ele permaneceu, mesmo sem você perceber. Ele tava lá, em cada direção, mas sem sua resposta não muda a situação. E quando decide ouvir, sem tentar fugir, tudo começa a alinhar e volta a fluir. E o que parecia sem sentido assim se encaixa de novo quando volta pro início, enfim. Porque nunca foi ele que deixou de estar, foi só decisão sua de não querer escutar. Ele tava lá, e ainda tá. Agora escuta. Saiu na hora da raiva, na impulsividade, falou sem pensar. E depois que saiu, não volta mais. Agora fica o silêncio pesado e a consciência lembrando. Palavras lançadas sem medir direção, carregadas de impulso, sem filtro, sem razão. E no momento parece que precisava falar, mas depois que tudo passa, começa a pesar. Porque não foi só som, foi algo que feriu, e aquilo
alguma coisa ali deixou de ser. Tem coisa que o tempo não apaga, só o arrependimento resolve. E agora resta encarar sem tentar fugir, assumir o que fez e decidir corrigir. Porque ignorar o erro não vai consertar, só aumentar a distância que precisa ajustar. E aquilo que foi quebrado ainda pode alinhar, quando existe humildade pra reconhecer e mudar. Porque não é sobre errar, isso todo mundo faz, é sobre o que faz depois que realmente traz paz. Falar é fácil, difícil é sustentar as consequências do que decidiu soltar. Falar é rápido, mas ecoa depois, e o que foi lançado já não volta mais pra nós. Mas ainda existe um caminho pra seguir, reconhecer, ajustar e reconstruir. E o que parecia sem solução assim começa a encontrar caminho quando muda dentro de si, enfim. Porque não é o erro que define quem é a forma que encara e decide ficar de pé. Falou, agora assume e conserta. Não tá vivendo, só tá passando pelos dias, acordando, fazendo o básico, voltando e repetindo tudo de novo, sem expectativa, sem direção, só existindo. Rotina se repete, sem nada novo ali. Dias passam iguais, difícil até distinguir. Faz o que precisa, mas sem se envolver, como se estivesse presente, mas sem realmente viver. E aquilo que antes tinha algum valor, hoje perdeu o brilho, já não gera mais calor. Sem pausa pra pensar, vai deixando a vida simplesmente passar. Sobreviver não é viver, mas ainda existe dentro algo querendo mudar, uma inquietação leve que insiste em te acordar. Porque não foi pra viver assim, sem direção, sem propósito, sem intenção. E aquilo que hoje parece difícil de entender, pode ser o começo de voltar a viver. Quando decide sair desse modo automático e buscar de verdade algo mais significativo. Não nasceu pra isso, só pra existir. Tem algo maior que ainda vai surgir. Não nasceu pra isso, pra só continuar. Tem vida de verdade esperando pra começar. E quando decide parar de só seguir, começa a encontrar sentido pra real
realmente existir. E o que era vazio começa a preencher quando entendi que viver é mais do que só acontecer. Porque não é rotina que define o final, é o propósito vivo que muda tudo no geral. Você não nasceu só pra existir. Começa a viver. Tá tudo bem. É o que você responde. É o que você mostra. É o que todo mundo acredita. Mas não tá. E você sabe que não tá. Só não quer abrir isso. Sorriso no rosto mesmo sem vontade, palavras ensaiadas pra manter a imagem, conversas rasas pra não se expor, sempre desviando do que realmente causou. E assim vai levando sem deixar ninguém ver aquilo que por dentro começa a crescer. E quanto mais segura, mais difícil fica falar, porque aquilo que é guardado começa a pesar. Fingir que tá tudo bem não faz ficar tudo bem. Mas existe um ponto onde não dá pra manter essa versão perfeita que não deixa viver, porque ser de verdade é o que pode curar e não continuar fingindo pra tentar sustentar. E aquilo que hoje pesa precisa sair daí, porque carregar sozinho não vai te reconstruir. E quando decide abrir, sem medo de mostrar aquilo que tava preso, começa a se alinhar. Não tá tudo bem, tudo bem admitir, porque é na verdade que começa a existir. Não tá tudo bem, mas pode melhorar quando para de esconder e decide encarar. E quando solta isso, sem tentar conter, a vida ganha espaço pra voltar a crescer. O que antes era peso começa a sair quando escolhe ser real e não só existir, porque não é a aparência que vai sustentar, é a verdade dentro que começa a curar. Não tá tudo bem, mas pode ficar se parar de esconder. Ninguém falou nada, ninguém descobriu, ninguém tocou no assunto, mas você sabe. Tá aí dentro, lembrando. Não
precisa ninguém apontar, a própria consciência já tá cobrando. Silêncio ao redor, mas barulho por dentro. Memórias voltando em qualquer momento, tentando seguir como se não tivesse acontecido. Mas aquilo insiste em não ser esquecido. E quanto mais evita, mais volta a aparecer. Porque não foi resolvido, só tentaram esconder. E o peso aumenta, mesmo sem ninguém ver. Porque não depende dos outros pra começar a doer. Esconder não resolve, só adia. Mas ainda existe saída, mesmo depois de errar. Porque reconhecer de verdade é o começo de ajustar. Não é sobre fingir, nem tentar apagar. É sobre encarar de frente e decidir mudar. E aquilo que hoje pesa começa a aliviar quando deixa de esconder e escolhe se posicionar. Porque não é o erro em si que define o final, é o que se faz depois que muda o cenário total. Você sabe o que fez, não precisa negar, mas também não precisa ficar preso no mesmo lugar. Você sabe o que fez, mas ainda dá pra mudar. Porque existe caminho pra recomeçar. E quando decide agir sem tentar fugir, o que era culpa começa a se reconstruir. E aquilo que parecia difícil de carregar perde força quando escolhe parar de esconder e enfrentar. Porque não é o fim, nem precisa ser assim. Ainda existe graça pra recomeçar. Enfim, você sabe, agora resolve e segue. Parece que todo mundo já chegou e você ainda tá tentando. Parece que ficou pra trás, que perdeu tempo, que demorou demais. Mas calma, nem todo processo acontece no mesmo ritmo. Olhares comparando, histórias que avançaram, resultados aparecendo enquanto os seus demoraram. E isso vai criando uma pressão sem fim, como se o tempo dos outros definisse o que é pra si. E no meio dessa corrida, sem saber pra onde ir, começa a se cobrar por algo que ainda vai surgir. E aquilo que é processo passa a ser visto como atraso, quando na verdade tá sendo preparado passo a passo. Atraso
é sair do tempo de Deus, não é demorar pra chegar. Porque tudo que é sólido leva tempo pra crescer, e aquilo que permanece não nasce sem desenvolver. Cada fase tem um peso, cada etapa um valor, e pular o processo pode custar mais dor. Enquanto parece lento, algo tá sendo formado, que lá na frente vai fazer sentido em cada passo dado. Porque não é sobre chegar rápido, é sobre chegar inteiro e viver aquilo que foi construído de forma verdadeira e certeiro. Não tá atrasado, tá sendo preparado, cada detalhe do caminho já foi alinhado. Não tá atrasado, não precisa correr, porque o tempo certo vai acontecer. E quando chega o momento, sem precisar forçar, tudo se encaixa do jeito que tem que encaixar. E aquilo que parecia demorar demais se revela perfeito quando olhar pra trás. Porque não era atraso, era construção, e tudo aconteceu na exata direção. Não tá atrasado, só não chegou ainda. Continua. Você não percebeu, mas parou de olhar para a própria vida. Tá sempre olhando pro lado, comparando, medindo, se diminuindo, como se o valor estivesse no que o outro tem e não no que Deus colocou em você. Pra vida de alguém, medindo resultados, tentando entender por que não vem, comparando caminhos que nunca foram iguais, desejando histórias que não são as suas reais. E nisso vai perdendo a própria direção, porque foca no outro e esquece da própria construção. E aquilo que já tinha começa a desvalorizar, porque sempre parece que o outro tem mais pra mostrar. Comparação nunca constrói, só distorce o que já foi entregue pra você. Enquanto se distrai com o que não é seu, vai deixando de viver aquilo que Deus já deu. Cada caminho é único, cada tempo também. O que floresce no outro não define o que vem. Aquilo que parece atraso talvez seja preparo, porque nem tudo que é rápido é o que permanece raro. E quando volta o olhar pra aquilo que recebeu, começa a enxergar valor no que já nasceu. Para de comparar e começa a viver, porque o que é seu ninguém pode fazer por você. Para de medir o que não é pra medir. Cada história tem um tempo pra acontecer e construir. E quando entende isso, sem se diminuir, a vida começa a andar do jeito que tem que fluir. Aquilo que parecia pouco começa a crescer quando aprende a valorizar.
É o que Deus plantou em você que te mantém de pé. Para de olhar pro lado, cuida do que é teu.